Você já se perguntou se a natureza poderia criar algo tão perfeito, tão cristalino, que desafiasse a nossa própria percepção da realidade? Imagine um rio que não corre com água, mas com vidro líquido. Um lugar onde as cores dançam sob a superfície, como se um arco-íris tivesse se derretido e escolhido o leito de um rio para morar. Parece roteiro de filme de fantasia, eu sei. Mas e se eu te dissesse que esses lugares existem? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um dos fenômenos geológicos mais hipnotizantes do planeta. Você está prestes a ver imagens raras de rios que parecem ter sido esculpidos em cristal. Fique comigo, porque o que você vai descobrir vai mudar a forma como você enxerga o nosso mundo. Olá, exploradores da curiosidade! Sejam bem-vindos a mais uma jornada incrível pelo nosso planeta. Hoje, o nosso destino são lugares que parecem ter saído de um sonho. Estamos falando de rios que brilham com uma transparência sobrenatural, cursos d'água que exibem um espetáculo de cores tão vibrantes que parecem ter sido pintados à mão. O nosso tema é rios de vidro líquido, um fenômeno que combina geologia, biologia e pura magia visual. Vamos começar nossa expedição na Colômbia, em um lugar que já foi chamado de o rio que escapou do paraíso. Um lugar que, por muito tempo, foi um segredo guardado pela natureza. Depois, vamos viajar para as paisagens vulcânicas da América do Norte para entender como a Terra pode, literalmente, criar vidro a partir de água e rocha. E por fim, vamos desvendar os segredos ópticos que transformam simples rios em verdadeiras joias líquidas. Você já se imaginou caminhando ao lado de um rio de 5 cores? Ou tocando em águas que parecem ter a solidez do vidro? Então, pegue sua mochila imaginária, porque a nossa aventura está apenas começando. E eu garanto, você não vai querer piscar. Nossa primeira parada nos leva à Serranía de La Macarena, uma cadeia de montanhas isolada na Colômbia. Escondido nesta paisagem remota, corre um rio de apenas 100 quilômetros de extensão, mas com uma beleza que o torna um gigante entre as maravilhas naturais do mundo. Seu nome é Caño Cristales. Para os íntimos, ele é conhecido como o Rio de 5 Cores, ou o Arco-Íris Líquido. E esses apelidos não são um exagero. Durante um curto período do ano, entre o final de julho e novembro, o leito deste rio se transforma em uma paleta de cores vivas: amarelo, azul, verde, preto e, principalmente, um vermelho hipnotizante que domina a paisagem. Ao olhar para Caño Cristales, a primeira pergunta que surge é: como isso é possível? A resposta não está na água em si, que é surpreendentemente clara, mas no que vive debaixo dela. O segredo por trás dessa explosão de cores é uma planta aquática endêmica, ou seja, que só existe naquela região do mundo. O nome dela é Macarenia clavigera. Durante a estação seca, o rio diminui seu volume de água, permitindo que a luz do sol alcance essas plantas. É essa combinação de luz solar e um nível de água específico que desencadeia uma transformação espetacular. As plantas, que normalmente são de um tom verde-oliva, florescem em um vermelho vibrante, quase fúcsia. As outras cores, como o amarelo e o verde, vêm de outras algas e plantas aquáticas, enquanto o preto é resultado das rochas escuras do leito do rio, que, por sua vez, são algumas das mais antigas do planeta, com cerca de 1,2 bilhão de anos. É um ecossistema delicado e perfeitamente sincronizado. A água do rio é tão pura, quase destilada, que quase não há nutrientes, o que impede o crescimento de muitas outras espécies de plantas e mantém a transparência cristalina que permite que o show de cores seja visto em sua plenitude. O espetáculo de Caño Cristales é um fenômeno biológico, uma pintura viva. Mas e o conceito de rios de vidro líquido? Onde a geologia entra para criar essa ilusão de solidez e transparência extrema? Para entender isso, precisamos deixar a Colômbia e viajar para o norte, para um lugar famoso por sua atividade geotérmica.
o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Lá, em meio a geysers que disparam água fervente para o céu e fontes termais com cores psicodélicas, encontramos a chave para o vidro líquido. O segredo em Yellowstone tem um nome: sílica. A rocha predominante na região é o riólito, uma rocha vulcânica extremamente rica em sílica, cerca de 75% de sua composição. Nas profundezas da Terra, a água superaquecida pelo magma dissolve essa sílica das rochas. Imagine uma chaleira fervendo. Quanto mais quente a água, mais açúcar ela consegue dissolver. O mesmo acontece aqui. A água subterrânea, a temperaturas que podem chegar a 250 graus Celsius, fica supersaturada com sílica dissolvida. Quando essa água emerge na superfície, em fontes termais e geysers, ela esfria rapidamente. E, assim como a água fria não consegue segurar tanto açúcar, ela também não consegue manter toda a sílica dissolvida. O resultado? A sílica começa a se precipitar, a sair da solução, formando um material chamado sinter de sílica, que é essencialmente uma forma de opala, um vidro natural. Com o passar de milhares de anos, essa opala se deposita camada por camada, criando cones de geysers, terraços coloridos e revestindo tudo o que toca com uma camada vítrea. Em alguns rios que correm a partir dessas fontes termais, o leito e as margens ficam cobertos por essa sílica, dando à água uma aparência incrivelmente lisa e refletora, como se estivesse fluindo sobre uma superfície de vidro polido. É a própria Terra fabricando vidro em tempo real. Mas a aparência de vidro não vem apenas dos minerais. A própria física da luz desempenha um papel fundamental. Você já notou como um canudo parece quebrar quando o colocamos em um copo d'água? Esse fenômeno é chamado de refração. A luz muda de velocidade e de direção ao passar de um meio, como o ar, para outro, como a água. Em rios onde a água é excepcionalmente pura e livre de sedimentos, como em muitos rios de origem glacial ou em nascentes de aquíferos, a luz consegue penetrar profundamente sem ser espalhada. Isso cria uma ilusão de profundidade e uma clareza tão intensa que o fundo do rio parece estar ao alcance das mãos, mesmo que esteja a vários metros de distância. A superfície da água, quando calma, age como um espelho quase perfeito, refletindo o céu e a paisagem ao redor com uma nitidez impressionante. Em outros casos, a combinação da pureza da água com um leito de areia branca ou calcário claro pode fazer com que a água pareça ter uma cor azul turquesa vibrante, mesmo sendo completamente incolor. É um truque de mágica da natureza, onde a ausência de cor e partículas cria uma experiência visual de tirar o fôlego. Lugares como o Rio da Prata, no Brasil, ou o Lago Pukaki, na Nova Zelândia, são exemplos perfeitos de como a pureza da água, combinada com a geologia local, pode criar paisagens que parecem pertencer a outro mundo. Essa clareza e beleza sobrenatural dos rios não passaram despercebidas pelos nossos ancestrais. Desde tempos imemoriais, rios cristalinos foram vistos como lugares sagrados, portais para outros reinos, ou a morada de deuses e espíritos. Na mitologia grega, o rio Estige, que separava o mundo dos vivos do submundo, era descrito como tendo águas tão poderosas que poderiam dissolver qualquer material. Muitas culturas indígenas das Américas veem certos rios como a espinha dorsal do mundo, uma fonte de vida e poder espiritual. Lendas locais frequentemente falam de águas com poderes de cura ou de guardiões místicos que protegem a pureza dessas fontes. Essas histórias, embora nascidas da mitologia, refletem uma verdade profunda. A pureza da água é algo raro, precioso e essencial para a vida. Esses rios de vidro líquido são mais do que apenas uma curiosidade geológica. Eles são um lembrete da beleza frágil e da complexidade do nosso planeta. Um tesouro que precisa ser compreendido e, acima de tudo, protegido. E assim, nossa jornada chega ao fim.
Vimos como a dança da vida cria um arco-íris líquido em Caño Cristales, na Colômbia. Viajamos para o coração vulcânico de Yellowstone, para entender como a Terra pode criar seu próprio vidro. E desvendamos os segredos da luz que transformam água pura em uma joia cristalina. Esses rios de vidro líquido são a prova de que nosso planeta ainda guarda segredos e espetáculos que superam qualquer fantasia. Eles nos lembram que a ciência por trás da beleza é, muitas vezes, tão fascinante quanto a própria beleza. O que você achou desses lugares incríveis? Existe algum outro fenômeno natural que você gostaria que explorássemos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoro ler as sugestões de vocês. Se você ficou tão hipnotizado quanto eu com essas maravilhas da natureza, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo histórias fascinantes como esta. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras expedições. E que tal continuar essa viagem? Eu deixei aqui do lado um vídeo sobre as cavernas de cristais gigantes, um lugar que parece a fortaleza de um super-herói, mas que é totalmente real. Tenho certeza de que você vai adorar. Muito obrigado por sua companhia e curiosidade. Um grande abraço e até a próxima aventura!